E aí, garotinho, tudo bem? O que é inteligência artificial? Nós, na Câmara Municipal, junto com a APROM, realizamos um painel de debates sobre inteligência artificial e os impactos em nossas vidas. Quero que você também tenha acesso ao que foi discutido aqui na Câmara. O certo é que inteligência artificial é para todos, acessível a todos. Mais ainda, inteligência artificial pode transformar vidas. Este é o maior recado no fim deste seminário. Acompanhe aí e ao final deixe aqui os seus comentários. Um abraço, garotinho. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu tive aqui há uns anos atrás, né, Rodrigo? Falando um pouquinho sobre, na época, direito previdenciário, se eu não me engano. E queria te agradecer, primeiramente, antes do protocolo, pelo convite, pela deferência. Cumprimentar a minha querida presidente, desembargadora Mônica Cifuentes, da pessoa de quem vou me permitir cumprimentar a todos vocês para a gente ganhar um pouco de tempo. Tem tantos amigos aqui no auditório que fica difícil eu nominar. Nós vamos ficar aqui muito tempo, professores da Federal, meus amigos da época da advocacia, do conselho, juízes, enfim, amigos da faculdade, professores. Então, é um prazer estar aqui fazendo a prata da casa. E eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Pode passar. Eu vou começar, antes pode passar. Essa imagem, eu acho que é uma imagem que reflete um pouco do que eu vou falar hoje. Nós somos da época do videocassete, né? Então, eu vou rebobinar um pouco a fita para falar um pouco antes do que a desembargadora Mônica falou. Ela falou de EPROC, falou de inteligência artificial, falou de leitura de processo, falou de decisão judicial, falou de raciocínio, falou de várias coisas interessantes. Mas tem uma pontinha de um negócio que é um pouco antes e que a gente não discutiu ainda, e é um grande desafio que a gente tem, que são os crimes cibernéticos. E na evolução da inteligência artificial, o crime cibernético está chegando no seu ápice com a inteligência artificial. Ele passou, vamos dizer assim, por 3 fases para chegar à inteligência artificial. A primeira fase foi quando eu comecei a ter crime no que a gente chama hoje de Deep Web. Depois, na década de 90, com a criação da linguagem HTML, eu comecei a ter os crimes praticados na Surface Web, que é essa internet que a gente usa aí. E aí foi um negócio estrondoso. Depois eu aumentei a quantidade desses crimes exponencialmente com as redes sociais. E agora eu tenho a grande dificuldade de trabalhar o combate a esse crime, que ninguém discutiu ainda, com inteligência artificial. E eu trouxe duas coisas para começar aqui. A primeira é uma frase do Gabriel Garcia Marques, que ele tem naquele livro O Amor nos Tempos de Cólera, que ele fala assim: o conhecimento nos chega quando já não serve para nada. E a inteligência artificial é isso. Se eu perguntar para vocês aqui o que é isso, a maioria de vocês não vai saber o que é. Nem eu sei. Alguns definem isso como a capacidade da máquina de praticar atos parecidos com atos dos humanos. O próprio nome é ridículo, né? Se a gente for pensar. Porque artificial dá a ideia de que não existe, é falso. Que não deixa de ser verdade. Muitas vezes o que a gente vê é falso e a gente acha que é verdadeiro. E a Deep Web gerou essa opacidade na visão da gente. E muito por causa disso aí. Essa imagem é uma imagem do Banksy. Eu gosto de começar minhas palestras falando dela, porque ela reflete o que a gente chama, ou melhor, o que o Bauman chamava, né, que ele já faleceu, de modernidade líquida. E por que a gente tem discutido tanto isso, a capacidade humana de decidir, tendo em vista a tecnologia? Por causa do que o Bauman falou. Na minha época, quando eu era criança, eu não precisava disso. A minha amizade com o Marcinho é sólida. Minha amizade com o Dudu é sólida, que está aí. Com o Rodrigo, com o outro Rodrigo, com a Marina, com o Bruno.
Só que hoje as relações são líquidas. Quando a relação é líquida, eu não sei o que fazer, porque eu perco o controle de tudo, né? Esses dias eu fiquei tão estarrecido, eu estava num congresso na Colômbia, eu estava vendo o cara do meu lado, assim, ele estava com o celular ligado, com o GPS ligado. Aí eu sou cara de pau, né? Falei com ele assim, eu falei, o que você está fazendo aí? Pô? Nós estamos no congresso aqui, é uma palestra bacana dessa e tal. Ele falou assim, não, estou monitorando minha mulher, que ela está fazendo compra. Agora, por exemplo, ela está lá no shopping, tal, ela estava lá na Colômbia. Ela está no shopping tal, andando de shopping. Eu falei, caramba, bicho. E o que a modernidade líquida faz com a gente? A gente querer ter controle de tudo, né? A gente quer ter controle de tudo. Só que a gente não tem controle de nada, porque a relação é líquida. O dia que você precisar olhar o celular de quem você está junto, termina com essa pessoa, porque a sua relação é líquida. Relação sólida não precisa disso. Você tem um falso controle, ou você acha que tem controle. E qual que é o problema disso aí? Toda vez que a gente vai falar de lei, o vereador Garotinho, o pessoal pensa assim, eu vou criar um crime ou vou criar uma lei que resolve o problema. E aí chega até nós o que a gente chama de legislação álibi. O Marcelo Neves trabalhava muito bem esse conceito. Vamos acalmar a opinião pública, que agora a lei vai resolver o problema, só que a enchente continua tendo. Vamos criar uma lei que os bueiros de todo o Brasil vão ter que ter 8 metros de comprimento, 10 de largura, 20 de altura. Vai resolver o problema? Não vai. Mas a população vai acreditar que vai. É o que a gente chama de legislação álibi. Pode passar. Então, a gente vai passando por uns momentos numa velocidade tão grande que a gente não consegue entender o que é, por exemplo, um pagamento virtual de criptomoeda. Porque eu fui criado colecionando notas, né? Aquelas notas antigas de réis. Eu tenho lá nas minhas notinhas bonitas aí. Eu brinquei de carrinho de rolimã. Daqui a pouco eu estou andando de... Tudo que eu via num desenho, que a geração nova não conhece aí, que chamava Jetsons, acontece hoje, né? Eu vi o Leroy lá fazendo videoconferência, tinha uma doméstica lá que era um robô, os caras ficavam andando de carro, esse carrinho aí voador, né? Tem fila de espera, num carro de quase 2 milhões de dólares, tem fila de espera. Então eu andava de carrinho de rolimã, que a gente chamava lá em João Pinheiro de troll, e agora pode passar, vou andar disso. Eu usava aquele telefone de escada, que esses dias a estagiária da escola, do tribunal, virou para mim e falou assim, nossa, que é legal, né? Tem esse telefone aqui, nunca tinha visto, não. Ela viu um telefone desse aí de discar, ela é novinha, nunca tinha visto um telefone desse. Hoje eu tenho um iPhone com inteligência artificial de última geração, pode passar. Vou passar rápido. E aí o que nossa querida presidente já falou muito bem, que é a mudança do paradigma do papel para o paradigma do processo eletrônico, que revolucionou a justiça brasileira. A ciência, o Thomas Kuhn, ele fala muito disso, a ciência é feita de marcos teóricos, de respostas a perguntas que a gente quer responder. Quando esse paradigma, o Serginho que está aí, conhece muito o Thomas Kuhn, estrutura das revoluções científicas, ele fala o seguinte, quando eu não tenho mais resposta para um determinado problema, é porque aquele paradigma caiu. Eu tenho que criar um novo paradigma. E o novo paradigma é o paradigma da tecnologia. O paradigma do papel morreu. Hoje, se você quiser ou não, você tem que saber o que é processo eletrônico. Mas o pior, você não tem que saber só o que é o processo eletrônico. Você tem que saber o que é WAN, o que é LAN, o que é hash. Quem advoga hoje precisa saber o que é hash. Inclusive, nós julgamos um caso ontem sobre isso, lá no tribunal. Eu briguei com o Vitorelli, desembargadora Mônica, porque ele queria, o caso até que de fora, ele não queria liberar o hash, eu falei, tem que liberar o hash. Porque ele dá autenticidade para a prova. Como é que a defesa vai contestar essa prova digital se ele não sabe se ela tem veracidade ou não? E aí meu voto prevaleceu, vai liberar o hash, que é uma coisa mais fácil que tem de fazer, né?
Lá no Microsoft, se você for lá pegar um TXT, um arquivo TXT, você vai lá, abre o DOS, o antigo DOS, porque na minha época, quando a gente abriu o computador, aparecia uma tela preta, na época de vocês, bonitinho assim, lá. Ficava piscando a bolinha lá, eu tinha que ir no diretório, dir, barra, tal, né? Vocês lembram dessa época aí, que é mais antigo. Você vai lá, abre o DOS no seu computador, que ele tem, digita lá, certútil.exe. Você vai abrir e vai colocar. A gente tem o DS5, tem o acho que é MH, MDH, 256, tem vários. Ele vai criar um código para aquele arquivo, que qualquer bit que você alterar, ele vai ficar registrado, ou ele vai mudar esse código. Ele vira um DNA do documento, uma identidade do documento. Aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, antes de eu entrar no tema propriamente dito. Abra o celular de vocês aí. Abre aí. Digita para mim asterisco no telefone, como se você fosse ligar. Asterisco, jogo da velha, 06 asterisco. Apareceu alguma coisa aí? Não apareceu? Asterisco, jogo da velha, 06 asterisco. Oh, desculpa, jogo da velha. O que apareceu aí? Isso aí é o e-mail. Isso é uma abreviatura que é o DNA do seu telefone. Isso aí a gente usa como prova. Guarda esse número aí, printa ele, guarda no... Por quê? Você consegue bloquear seu telefone de qualquer lugar, se ele for furtado. Isso aí é a identidade, o número mesmo diz, né? É International Mobile Equipment Identity, a identidade do seu telefone móvel internacional. Isso é um único número internacional. A gente usa como ele prova. Então, o que eu estou dizendo? Está vendo? Muita gente não sabia disso. Ele vem na sua caixinha do seu celular. Mas esse e-mail aí vai ser muito importante para a gente pegar o sujeito que comete crime cibernético. Ele é um dos meios de prova que a gente utiliza. E voltando àquela ideia da modernidade líquida e do controle, a tecnologia gera um processo de reificação do homem, e a internet tem uma influência muito grande nesse processo. Quando eu comecei a fazer mochilão para a Europa, eu fico só em hostel até hoje. Eu gosto pra caramba de ficar em hostel. A única coisa que eu mudei é que hoje eu fico em quarto individual. Antigamente eu ficava com 16, né? Hoje eu fico sozinho, mas eu fico no hostel. Por quê? Eu sentava, já no café da manhã, tinha 9 nacionalidades diferentes, eu ficava batendo papo. O cara lá da Macedônia, o cara de Israel, de não sei aonde. Isso, culturalmente, para a gente, é muito rico, né? E, antigamente, todo mundo ficava batendo papo, tocando violão, aquelas coisas, né, lúdicas. Hoje, você chega na área de convivência do hostel, está todo mundo assim, calado, aquele silêncio, ninguém fala nada. E eu acho que o direito resolve isso. Por quê? Eu começo a confundir o que é dever ser com a realidade. E o direito e a tecnologia nunca vai conseguir alcançar a realidade fática. Eu tenho, hoje, grandes estruturas investigativas de crime cibernético, mas a inteligência artificial e outras tecnologias criadas por hackers, eu não consigo chegar na tecnologia deles. Até chegar ao Estado, e além disso, o seguinte, o Estado tem preguiça, né, de renovar. Porque o cara acha assim, eu comprei esse software, os Celebrite, que a gente usa para extração de dados. Deixa lá uns 10 anos. Aí, esses dias, anulou um processo, lá no STJ, porque o iPhone 15... a versão do Celebrite que tinha na máquina lá da polícia do Rio Grande do Norte não conseguia ler, extrair os dados. Aí o que o policial fez? Eu tenho que pegar o cara. Ele foi lá e printou a tela do celular do cara. O que vale print de tela? Nada. Para mim, nada.
A coisa mais fácil que tem de fazer. Vocês já receberam aquelas fake news que a gente faz zoeira com os amigos, do G1, né? Não já? Do Galo. Né, Odeto? Do Galo a gente zoa muito o Galo, né? Mas eu sou flamenguista. Então a gente começa, pode passar aí, confundir o ser com o DVC. E aí, a gente acha que está no controle, mas a gente está num verdadeiro descontrole. Mas a prova começa a ter também uma tecnologia para a gente correr atrás desses caras. Então, já tive discussão na Suprema Corte da Califórnia, quando eu estudava lá, se o GPS é acoplado no carro sem autorização judicial, para pegar uma rota de tráfico de droga, valia a prova. Smart Band, que é aquele relógio smartwatch antigo, aquele fininho, eu vi um julgamento nos Estados Unidos, quando eu estudava lá, que mudou totalmente a investigação por causa do Smart Band. Por quê? O cara, todas as fotos do crime, quando ele foi pego, as câmeras, ele estava com um relógio. E ele estava sendo acusado de homicídio, só que a pulsação do relógio dele estava em 62 o tempo todo. Ninguém mata alguém com a pulsação de 60. Aí eles falaram assim, não é possível que esse cara matou o sujeito com 60 de batimento cardíaco. Ainda mais que tinha agressão, né? Ele também sofreu agressão. A tese era que ele tinha sofrido agressão. Na realidade, ele foi assaltado. E aí acharam o cara. Vibrador, vocês vão rir, mas o vibrador... Eu vi um caso em que a discussão o vibrador tinha IoT e ele fazia comunicação com dados. Através da comunicação com os dados, da quebra de sigilo telemático, mudaram a autoria de investigativa de um estupro. E a gente passa por um processo, que eu acho que o Neto vai falar muito amanhã, que é de desvalorização da honra como bem jurídico. Eu fui criado à moda antiga que eu não consigo xingar uma pessoa, só no futebol, né, Neto? A gente xinga. Eu fico brincando com o Marcinho aí, eu faço muito bullying com o Marcinho, porque ele é vascaíno. Né? Aí toda vez eu faço um bullying com ele, mas aí o que acontece? Mas na internet o cara se sente o cara mais valente do mundo. Vocês já viram aquele desenho do Pateta, quando ele entra no volante, ele fica com o olho assim, vermelho, ele começa a fazer, ele fica louco? Vocês já viram aquele desenho? É o cara que eu chamo de Che Guevara dos teclados. O cara é um cara pacífico, gente boa, tranquilo. A hora que ele vai para a internet, ele fica louco. Ele só fica xingando os outros, entra no Twitter, regaça tudo, tal. Desculpa a expressão, mas é assim. Então, por quê? A gente passa por um momento de desvalorização da honra. Esses dias, um blogueirinho aí de meia tigela colocou uma imagem minha na internet, no Instagram, como se eu fosse o juiz que estava julgando o caso das mineradoras lá na Serra do Curral. E falou que eu era amigo do Zema, e por isso que eu estava julgando tudo a favor do Zema, do governo, sendo que eu nem tenho competência para julgar essa matéria. Eu só mandei uma mensagenzinha para ele, falei assim, meu amigo, você está prestes a tomar R$50 mil na cabeça de indenização, então se eu fosse você, eu tirava isso daí. E retratava. Eu te dou 48 horas. No instantinho ele retratou. Mas por quê? A primeira coisa que ele tinha que ter perguntado era falar assim, esse cara aqui é o Gregory que está julgando isso aqui? O cara é jornalista. Porque uma coisa é você fazer isso no boteco. Você pode fazer isso. Pode fofocar. Antigamente não tinha aquelas moças que ficavam na janela. Assim, eu tenho até umas namoradeiras aí. Lá em Tiradentes tem? Beleza. Isso não tem repercussão. Agora, um sujeito que tem 100 mil seguidores, me ofender minha honra sem pesquisar quem eu sou, está errado. Só que as pessoas acham isso normal, pode passar. E aí, vem a lei de Talião rebentando todo mundo. O Marroso, uma vez lá no SEBEC, ele falou assim, todo mundo quer ter um corrupto para chamar de seu. Só que você é corrupto. Na hora que você sai na rua, você mata todos, você fala aquele discurso de ódio contra o corrupto, né? Mas aí você fura fila, você compra o flanelinha para ele pôr antigamente para pôr o cartãozinho lá dentro. Isso não é corrupção, não. A corrupção é só no outro, em mim não, né? Torcedora do Grêmio, não sei se vocês lembram, uma lourinha, simbolismo penal fantástico, que a internet já julga as pessoas, é o tribunal da internet. Aquela que ofendeu lá o jogador. O estádio inteiro estava gritando,
Só que eles pegaram assim, a câmera, aquela coisa global, né? Só aquela lourinha bonita, fala assim, o simbolismo. Prestar atenção de que o direito penal vale para todo mundo. Não é só para o preto, para o pobre, né? Aquelas coisas que a gente fala. Infelizmente, não é só aqui. Se você for para os Estados Unidos, 89% dos presos são pretos ou imigrantes. A última vez que eu olhei o sistema carcerário brasileiro, tinha quase 800 mil presos. Esses dados são meio difíceis de trabalhar. Sabe quantos pós-graduados tinha? 60. Analfabetos, quase 40%. É seletividade. Estados Unidos é a mesma coisa, 89% dos presos são negros e imigrantes. Direito penal como forma de manutenção do Estado social capitalista. Tem dúvida. Só que eu acho que o direito penal serve para tudo. Aí eu vou criticar o político, depois eu vou criticar os outros também, viu? Aí o que o político faz? Vamos acabar com prisão especial. Isso é um privilégio. Odioso. Por que o cara que tem curso superior? Aí eu fui e escrevi no Estadão um artigo sobre isso. Eu fui pesquisar. O senhor sabe quantos presos que têm curso superior são presos no Brasil? 0,5%. Se eu fizer uma lei como foi feita, tirando isso, privilégio, vai mudar alguma coisa? Não. Porque o problema está antes e ninguém discute. É o processo de criminalização. É quem que eu levo para o sistema. Não é a legislação, não é o diploma. É quem eu seleciono para ir para o sistema. Pode passar. E aí, vira essa coisa da reação social, da torcedora do Grêmio. Ela teve todas as penas do direito romano. Ela perdeu a cidadania. Ela teve que sair da internet. Vocês se imaginam isso em rede social? Ela teve que sair. Ela teve que mudar de cidade. Desterro, pena lá das ordenações. Se eu fosse juiz no caso dela, eu falava assim, o princípio da suficiência e necessidade da pena do artigo 59 diz quais as penas têm que ser suficientes e necessárias. A dela já teve. Ela teve todas as penas possíveis, absolvo. Porque ela ia pegar uns 6 meses, na época não tinha essas causas de aumento todas, a injúria racial. Ela ia pagar uma cesta básica lá, um serviço de comunidade de 6 meses. Era muito melhor para ela do que sofrer o que ela sofreu. Que vocês jovens aí chamam de cancelamento, né? E aí vira isso aí, ó. A internet o que faz? Criminalidade. Brasil, um país onde o marginal tem mais valor que o trabalhador, né? Só você não fugiu, que é o que o pessoal chama de bolsa bandido, né? Isso é a maior mentira que tem. Aí vai fazer a pesquisa, ver quantos caras recebem auxílio reclusal. Quem advoga no criminal aí, quem não advoga nos crimes de colarinho branco? Quem advoga no crime de chão mesmo, que a gente chama? De porta de cadeia, que o pessoal chama, né? Pergunta aí para o cara que advoga aí, quantos clientes dele a cada 100 cometeu o crime empregado, trabalhando e recolhendo INSS e ganhando menos de R$1.000 e poucos. Mas o cara vai na televisão e fala que é bolsa bandido, sendo que isso é um benefício previdenciário para quem não foi preso, que é a família do cara que recolhia previdência e que foi preso ganhava pouco, porque agora o arrimo de família saiu da história. O Rodrigo deixou eu fazer as brincadeiras aqui, mas agora eu vou tirar a farda do desembargador. Tem licença poética, Rodrigo? Olha como que está a situação, de acordo com a visão. Eu vou ser preso, hein, Rodrigo? A Mônica, Mônica, você vota para mim aí. Eu não fui preso, não, viu? O que acontece se eu colocar esse post na polarização brasileira? Meus queridos amigos, eu preciso falar para vocês que essa bolsa é importante para o trabalhador. Já falei com os ministros que precisamos mudar esses valores. Não é isso? Agora, se eu vou para o outro lado, porque eu sou juiz, eu tenho que imitar os dois lados, né? O Bruno já conhece essa, né, Bruno? Meus amigos, eu falar para vocês, alguém... Isso aí, pô, eu falei com o Guedes.
Tem que acabar com isso aí, pô. Vou mudar isso aí, ó. O que eu estou querendo dizer com isso? Você manipula a informação do jeito que você quer na internet. Pode passar, viu? E aí, pode passar para frente. Aí vira isso aí, ó, a outra imagem do Banksy. Na minha época tinha uma música do Titãs que falava assim: a televisão me deixou burro, muito burro demais. Hoje é o computador que faz isso com a gente. É inteligência artificial. Você não sabe tudo que eu leio. É pior, eu vivo angustiado. Sabe por quê? Tudo que eu leio eu não acredito. Antigamente eu era iludido, né? Eu era estudante. Aí eu tinha Maria, mano, que passar ali na banca, ali na Batista de Oliveira, comprar um jornalzinho do Brasil. Saía da faculdade, comprava. Aí eu lia, feliz, falei, não, aconteceu isso, isso, isso. Mas por que eu acreditava nisso? O jornalista ele tem compromisso com a fonte, pelo menos. Ele tem medo de ser processado. Hoje não. Todo mundo virou jornalista, pode ir passando. E aí vai emburrecendo a gente. E aí vem a discussão, o direito penal informático é efetivo para isso? Não é. A gente acha que é, porque a gente acalma a legislação álibi. Mas não adianta eu criar um crime e desproporcional ainda por cima. Por quê? O legislador foi correr atrás de legislação de computer crime, que os Estados Unidos já tinha muito tempo, que os Estados Unidos também criou essa lei por causa do chamado Morris Worm, que foi um verme que foi criado por um cara, colocou na Deep Web e invadiu não sei quantos mil computadores, e quando foram punir, ele não tinha lei. Aí ele pegou uma peninha daquelas pequenininhas. Lá na década de 80, aí os Estados Unidos criou uma lei. O Brasil criou por causa da Carolina Dickmann. Foi a primeira lei. Mas a gente acha que isso é importante, mas muitas vezes a regulação ela inviabiliza o desenvolvimento tecnológico. Ela é pior do que você deixar emancipado, como diria o Boaventura de Souza Santos. Então, na questão da regulação, a gente está sempre nesse dilema. Regular ou emancipar. E os exageros? Hoje, se você olhar a legislação penal, um aborto é menos grave do que um furto mediante fraude eletrônica. Esses dias eu fiz a conta, se o cara pegar as penas mais altas lá, chega a 20 anos. Véio. É melhor o cara cometer um latrocínio. Se for tentado, por exemplo, que é de 8 a 17 com lesão. Olha que loucura, 8 a 18, não lembro. Vou passar. Então, a gente tem que começar a pensar nessas ideias, essa evolução, eu já falei, dos crimes pode passar. Eu quero passar rápido aqui, porque meu tempo já está... a questão do nome também pode passar aí, que a gente tem a discussão. Aí eu tenho aí os crimes informáticos próprios e os impróprios, e a gente começa a discutir essa questão. Os crimes informáticos próprios são aqueles que eu tenho como bem jurídico tutelado a informação automatizada. É o cara que invade. É a invasão de dispositivo informático, por exemplo. Já o crime informático impróprio é aquele que utiliza o computador como meio para cometer outro crime. O crime contra a honra lá, que o Neto vê toda hora lá que ele defende a questão do direito eleitoral, deepfake e outras coisas mais, né? Os crimes de estupro de vulnerável e outros. Nós julgamos um caso ontem, doutora Mônica. O sujeito criou 90 perfis falsos no Facebook para cometer crime de pornografia infantil, estupro de vulnerável e isso tudo aí. Quando eu estudei na Itália, eu fiz estágio lá na Polícia de Serviços Postais, eu fiquei 3 dias lá, vendo como que eles faziam infiltração virtual. E os policiais lá aprendem a se passar por criança. Cheguei lá na sala, estava tendo treinamento, os caras mostrando videogame. Aí eu falei, que isso, cara policial? Não, mas é para eles aprenderem, para eles pegarem os caras que cometem esses crimes. E eu tenho um informático misto, que são esses crimes complexos, né? Esse crime tão falado do artigo 72, inciso 1 da Lei 9.504 é um caso. Que é aquele crime de violação da urna eletrônica para mudar o resultado da eleição. Por quê? Eu tenho 2 bens jurídicos tutelados. A lisura das eleições e a questão da inviolabilidade do dado. Pode passar aí. Essa parte eu vou passar rápido, porque eu quero chegar... Pode passar. Eu quero chegar... Pode passar, que eu já falei. Pode passar. Qual que é a base de estudo desses crimes informáticos? Marco Civil na Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, esse decreto 10.222,
que é a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, o Terrorismo Digital e essa lei que alterou os crimes. Vou trazer alguns dados aqui estarrecedores, antes de começar a falar da parte da Deep Web. E prometo que vou ser breve. O problema da cibersegurança virou um problema que antes era risco de tecnologia, hoje virou risco de negócio. A desembargadora Mônica, quando ela vai fazer o planejamento estratégico do tribunal, ela tem que pensar num compliance de proteção de dados, num compliance de proteção de sistemas. Se você tem um escritório, começa a pensar nisso. Sabe por quê? Hoje, por que eu falo de risco de negócio? Hoje o cara prefere pagar o hacker quando ele sofre um ransomware do que pagar as multas da LGPD. Se esse negócio vazar. A JBS pagou 10 milhões de dólares por causa de uma invasão hacker de dados. Ataques a órgãos públicos. De janeiro a novembro de 2021 foram 21.963. Aquele hacker DarkSide, que é um dos grupos hackers mais fortes que tem, todo mundo conhece o Anonymous, né? Mas é porque esses DarkSide eles atuam muito mais na Deep Web. Lucro semestral de 90 milhões de dólares eles têm. Existe um levantamento do Departamento de Justiça americano que diz que o mercado de cybercrimes movimentou em 2022 quase 8 trilhões de dólares. Vocês conhecem aí a Cia Land, conhecem a Silk Road, que foi um dos sites que foi desbaratado lá na Deep Web. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Nos tribunais, a cada 41 dias, um tribunal sofre um ataque hacker. Mais conhecidos, o TRF1, o STJ e o TSE, que foi aquele ataque do STJ gigantesco, que todo mundo ficou assustado. O TRF3 sofreu em 2021, 7ª Vara Criminal de São Paulo, 2021, maio, STF, maio, outubro de 2021, TRT do Rio Grande do Sul, fevereiro de 2022, TRT do Espírito Santo, março de 2022, TRF3, abril de 2022, Justiça Federal de Pernambuco, e aí eu vou numerando. Eu peguei os dados de 2020 a 2022, porque foi na época da pandemia onde que se explodiram esses ataques. E nós começamos a querer investir em cibersegurança. Pode passar. Só que a gente tem um probleminha aí que é a Deep Web. Alguém aí tem antivírus no celular? Se for para pagar, então Deus me livre, né? Vou gastar dinheiro com isso não. Você não tem gerenciamento de risco dos seus dados. Alguém aí tem um sistema de backup 3, 2, 1, meus amigos ficam brincando comigo, não, mas você acha coisa de antiga? Eu falo, não, é porque eu tenho backupeado, né? 3 lugares diferentes de backups, 2 fontes externas distintas, sendo que um necessariamente em nuvem. Sabe por quê? Dá enchente. Se você perder seu servidor, depois reclama que perdeu a foto, né? Ou perdeu um documento importante. Qual que é o problema disso hoje? O crime organizado, ele é muito mais organizado às vezes do que tudo. E para a gente entender o que é o crime cibernético, a gente tem que entender o ecossistema e o modus operandi dessa turma, para a gente ver como que essa cadeia de valor desenvolve dentro disso, para eu trazer a contrapartida, a contra-inteligência, que é a defesa cibernética. Isso é até eticamente muito discutido, né? Quando saiu o Pegasus aí, que grampearam a Dilma, o pessoal começou a discutir, porque é um sistema de rastreamento, ele é um sniffer do sistema israelense, de defesa israelense. E o pior, ele é o que a gente chama de ataque zero day. Ele independe daquele cliquezinho seu no link para instalar o arquivo malicioso, o malware, o worm, no seu... Ele consegue invadir isso remotamente, de tão sofisticado que ele é. Quando eu passo, pode passar aí, eu vou passar rápido para vocês entenderem isso. A Deep Web, ela tem 99% das coisas boas. Quando você entra no seu aplicativo aí de telefone, essas informações são trafegadas na Deep Web. Por quê? Tem segurança, tem criptografia, tem sistema blockchain. Vocês já abriram um arquivo que ele vem todo cheio de quadradinhos assim? Por quê? Aquele arquivo foi corrompido para você não ler.
porque você não tinha a chave privada para abri-lo. Porque a internet funciona igual o sistema de portas que você tem em casa. Você só abre o arquivo se você tiver a chave. Eu tenho um sistema de chaves públicas e privadas, coordenado no Brasil pelo ICP, que faz que as autoridades certificadoras vão espalhando isso de cima para baixo. Só que na Deep Web, o cara navega com o que a gente chama de VPN, que é o Virtual Private Network. Ele usa criptografia e ele usa sistema de blockchain. Ou seja, quando eu mando um arquivo para o Rodrigo na Deep Web, é como se eu partilhasse ele em 10 milhões de pedacinhos e colocar um pedacinho desse em cada computador no mundo. E só quem o Rodrigo mandou pode abrir ele. E eu volto, igual um desenho, né? Como se eu estivesse montando ele de novo para o Rodrigo abrir. Isso é o que remunera a criptomoeda. Espaço, hoje, é dinheiro. E quando ele utiliza esse espacinho, você tem que remunerar. E o lastro, entre aspas, da criptomoeda é isso. Vocês imaginam quanto de espaço o YouTube precisa de armazenamento? Sabe quantos vídeos sobem para o YouTube por dia? 6 milhões no mundo. Então, o que acontece lá? Ó? Eu tenho atividade primária. Eu vendo isso na Deep Web, que é a parte ruim que a gente chama Dark Web. A Deep Web tem muita coisa legal, muito fórum, programa de bug bounty, que é as recompensas para o hacker do chapéu branco, que a empresa faz para descobrir vulnerabilidade, diversos fóruns bacanas e tal. Mas tem a parte ruim. De lá, ó, descobrimento de vulnerabilidade, eu vendo isso. Preparação para explorar as vulnerabilidades, desenvolvimento de exploração, ativação do cyberataque, organização de hacker, seleção de alvo. Um cara igual o Dudu, assim, que é muito rico, ele é um alvo bom, tem cartão black. Né, Dudu? Os benefícios que eu vou ter com o ataque, recrutamento de novos hacks, treinamento, desenvolvimento de marketing, reputação, avaliação de mercado e a lavagem de dinheiro. A gente chama de mula, né? Os mulas. Ou você acha que quando sofre aqueles golpezinhos lá, o cara que cometeu o crime vai lá no Nubank e tira o dinheiro na máquina? Eu tenho que ter os mulas para fazer isso. E aí o problema é você correr atrás desses caras. Te pergunto, por que um cara, para quê e por que um cara invade um sistema do STJ? Muitas vezes ele não quer nada. Por quê? Eu não tenho orçamento para pagar resgate disso. Não tem nem como pagar. Muitas vezes ele faz para quê? Para desenvolver a reputação dele na Deep Web. O preço é igual a empresa. Se ele cobrava 10 mil reais para fazer uma invasão, agora ele vai cobrar 50 milhões, porque ele comprovou que ele é tão fera que ele invadiu um sistema da STJ. Então, nem sempre a invasão e o ransom, a criptografia, vem para ganhar dinheiro. Às vezes é para ganhar reputação. E isso lá na Deep Web é muito importante para você contratar. Pode passar. Então, isso aí eu não vou... Isso aí são as compartimentações, né, vamos dizer assim, dos treinamentos, de tudo. Né? Só tem uma coisa interessante aí, que o pessoal da pornografia infantil, principalmente, a gente chamava isso antigamente de ladrão de galinha. Né? Eu vou usar essa expressão que eu não gosto, mas tem o pedófilo besta, que é o quê? É o cara que às vezes usa peer-to-peer, ou é o cara que armazena os arquivos em nuvem. Ele é burro. Ele tem que fazer isso aí, ó, no Bulletproof Hostings, que são servidores à prova de bala, que normalmente fica no que a gente chama de paraíso de internet. Não tem lei regulamentar. A Cia Lente foi um desses, que era uma plataforma continental abandonada no litoral da Inglaterra, que o cara falou que era um principado e colocou uma empresa de servidor em cima da plataforma continental. E outros países que têm isso no Caribe e outros lugares. Por que eu estou falando isso? Ninguém lê um contrato de aplicativo, e eu já estou caminhando aí para mais uns 5 minutos, 10 minutos eu termino. Alguém já leu um contrato quando você instala um aplicativo no seu... Se você tem o TikTok, você vendeu sua alma, você só não sabe. A Alexia, que a Mônica falou, é aquele filme Dormindo com o Inimigo. Viu? Ela vigia tudo que você faz. E um dia isso pode ser utilizado contra você.
Por favor, né? O TikTok você vende sua alma quando você instala ele. Só que tem uma pegadinha, e voltando à pornografia infantil, que quando você instala um aplicativo legítimo, principalmente nos Estados Unidos, de fotos da Play Store ou da Apple Store, você autoriza o cara a fazer, por inteligência artificial, leitura de nuvem da sua máquina e do seu celular para detecção de pornografia infantil. Aí o cara fez leitura do neto, tem 5 fotos de criança nua lá. Aí vai olhar, faz inteligência aberta, olha as redes sociais dele e tudo. Fala, não, pô, esse aqui é o filho dele, tirou. Às vezes você tira, né? Acha bonitinho o nenenzinho lá nadando, tira lá na banheirinha que ele aprendendo a tomar banho sozinho. Beleza, o neto está liberado. Só que de vez em quando pega igual um caso nós julgamos agora. O cara estava com 12 mil fotos e vídeos. Foi preso lá nos Estados Unidos. Quebraram o sigilo telemático para descobrir quem estava mandando. Uma mulher de Minas Gerais era uma das que estava mandando. Fiquem estarrecidos. Mãe fazendo sexo com a criança de 8 anos de idade e vendendo os vídeos com um cara nos Estados Unidos. A própria mãe. Foi julgada ontem. Eu sou garantista, Mônica, foi o voto vencido. Eu apliquei 33 anos, uma das maiores penas que eu já apliquei no tribunal. O tribunal manteve a sentença de primeiro grau de 26 anos. Pode passar aí. Então, as pessoas acham que o cara está escondido. Não está. Na Deep Web, o que acontece é que é mais difícil de você conseguir pegar. Mas se você começar a estudar, entender e mudar o sistema de investigação para o que a gente chama de infiltração virtual, facilita bastante. Porque a gente tem esse desafio. Na internet, tudo é em tempo real, desterritorialidade, imaterialidade, interatividade. O neto deve ter essa dificuldade, às vezes, de provar lá no eleitoral, porque o sujeito tira. Ele ofende, depois ele tira. Aí a gente tem alguns mecanismos de fazer ata notarial, de fazer algumas outras coisas que funcionam para a gente comprovar a materialidade. Isso aqui eu não vou discutir, porque é projeto de lei, vocês já estão cansados de saber isso, que é a questão dos desafios da regulação na internet, como que vai regulamentar, se a gente vai utilizar a teoria alemã, a teoria americana, mas a gente pode dividir essas teorias em 3, a anárquica, a autorregulação e a governamental. A melhor que tem, sem dúvida nenhuma, é a autorregulamentação privada. É contratual. Não banir o Trump lá do Twitter, na época, você exclui o cara. Se você entrar na justiça, você vai demorar para caramba para excluir alguém de uma rede social. Mas, no Brasil, a gente utiliza o sistema misto, que é governamental junto com a regulação privada. Pode passar. Isso eu já falei. Aí, 10% da lavagem de dinheiro vem desses crimes, trilhões de dólares. O Brasil, 10 bilhões de dólares por ano. É uma criminalidade que ninguém preocupa. E já chegou no sistema de anomia, como diria o Durkheim. O SaferNet, que é uma plataforma que ajuda a gente nessas notícias crime, 366 por dia em 2018. A Delegacia de Crimes Cibernéticos em Belo Horizonte, o ano retrasado eu fui lá, eu fiquei estarrecido, era 70 mil crimes por ano. 70 mil. E ela é uma delegacia restrita, não são todos os crimes cibernéticos que vão para ela, pode passar. Aí eu estou colocando esses dados da CPI dos crimes cibernéticos, a gente veio aí com aumento, olha como que foi crescendo isso. Pode passar. Aí a gente não sabe se é porque melhorou a investigação ou não. Isso aqui é importante falar. Nem todo hacker é criminoso. O criminoso é o que a gente chama de cracker, que é o que quebra o sistema de segurança. O hacker é um profundo conhecedor de tecnologia, só que na linguagem leiga a gente fala hacker. Existem 3 tipos de hacker, que é a classificação mais comum. O hacker do chapéu preto, que é esse cracker que comete o crime, o hacker do chapéu cinza, que é o que está na zona cinzenta, ele comete algumas condutas antiéticas, mas não chega a cometer crime. E o hacker do chapéu branco, que é o hacker do bem, que participa desses programas de bug bounty que as empresas fazem. A Sony soltou um lá esses dias, pagando, acho que 20 ou 30 mil dólares para quem descobrisse vulnerabilidade no videogame lá, no PS4, PS6, sei lá.
cara descobre, passa os códigos, fala como que foi feito, a empresa confere, realmente tem a vulnerabilidade. Por isso que você tem que atualizar seu aplicativo toda hora. Tem gente que não gosta, que fica acabando com a memória do celular. Mas, normalmente, quando atualiza, não é só porque tem funcionalidades novas, não. É porque descobriram a vulnerabilidade. O Zoom foi assim. Onde que foi vendido? Está na Deep Web. O Zoom, quando ele começou aquela coisa de pandemia, 500 mil contas foram invadidas. E os caras venderam lá. Pode passar. Na Deep Web. Se eu já falei, pode passar. Você pode passar, não vou falar de visão criminológica, não. A gente tem hoje a Convenção de Budapeste, que é um tratado internacional que tenta fazer uma uniformização na punição. Duas coisas interessantes que ela tem, o Brasil aderiu de tanta insistência do ex-ministro Moro e do Ministério Público Federal na época, que é para quê? Para a gente ter uma atuação uniforme em virtude desses crimes desterritorializados. Quais são as duas coisas legais que ela tem? A questão do respeito à extradição, que ele fala o seguinte, beleza, o Rodrigo não quer extraditar o sujeito porque ele é brasileiro nato. Não tem problema não, Rodrigo, eu mando o processo para você. Você pune ele no Brasil. Tem isso. E a questão de uma discussão que vai chegar aqui, que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica em relação a esses crimes cibernéticos, e também a questão do compliance, né? A responsabilidade do compliance officer. Na Alemanha, como não tem o artigo 13 que a gente tem no Código Penal, isso já tem punição criminal por omissão dos compliance officers nas empresas alemãs. Pode passar, por crime, né? Vai passando. Isso é uma outra coisa que a gente vai ter que discutir. Pode passar. Pode passar, isso eu vou passar. É a promulgação dela e tudo. Outra coisa que a gente tem que discutir é o seguinte. A questão da Convenção de Budapeste, ela fixa aquela a GPDR, que a gente fala, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia, ela se preocupou muito com a sua privacidade. Também. Então, ela fixou um prazo máximo de 90 dias. E a Convenção repete esse prazo máximo de 90 dias de manutenção dos registros de navegação e etc. Só que o Marco Civil, dependendo se é registro de conexão ou de acesso, fixa 6 meses e 1 ano. Então, com adesão, nós vamos ter que começar a discutir isso. Outra questão interessante, vou passar bem rápido para acabar. Questão da competência, desterritorialização. Qual que é o lugar do crime no crime praticado pela internet? Qual que é o tempo do crime no crime praticado pela internet? Crime contra a honra. Se for mensagem de direct, a competência é uma. Se for mensagem pública, a competência é outra. Então, vocês vão ver, eu vou passar, não dá para discutir isso aqui, é pouco tempo. Eu achei que eu ia ter 3 horas e meia, o Rodrigo falou que eu só tinha 40 minutos, eu já estourei 5 minutos do tempo. Pode passar. Então, esse é um outro problema que a gente tem que discutir, né? Então, por exemplo, esse caso aí, está dizendo que o crime praticado pela internet são formais, consumando-se no momento da disponibilização do conteúdo ofensivo no espaço virtual, por força da imediata potencialidade lesiva. Isso aqui vai gerar uma outra discussão, que é a questão da transnacionalidade, se vai para a Justiça Federal ou se vai para a Justiça Estadual. Então, quando tem transnacionalidade, ou seja, disponibilizou na rede, vai para nós. Quando não, pode passar, vai para a Justiça Estadual. Prova, já falei da investigação undercover, da delegacia, pode passar. Da Internet já falei também. Qual que é o destaque? Prova pericial, pode passar também. E por quê? Julgamos um caso ontem de código hash, de prova digital. A prova digital, ela vai ser uma das mais importantes na apuração desse tipo de criminalidade, e eu vou ter que pensar na veracidade dessa prova. Então, gente, tem uma norma da BNT, quem é juiz aí, quem for mexer com isso, promotor, pega a norma da BNT e orienta os policiais. Por quê? Se fizer fora da extração de evidência digital, esse processo mesmo era um processo que eu mencionei no início, do STJ, era um processo de tráfico gigantesco que foi anulado, porque a prova foi extraída de maneira errada. E
tudo que você faz pode ser produzido contra você mesmo. Então, cuidado. Internet das coisas é prova. Nos Estados Unidos, a investigação undercover é muito bem feita. O escritório C3 na Europa faz isso demais. As polícias são interconectadas. Faz muita investigação undercover. Os smart speakers, né, que é o Watson, a Amazon, a Echo, a Alexa, que a Mônica falou, identificação facial. Hoje tem aeroporto, eu viajei esses dias aí para os Estados Unidos, que tem aeroporto que não tem cartão de embarque. O seu cartão de embarque é a sua face. A hora que você vai entrar no avião, o cara lê lá. Né? Pode passar. Então, essas provas novas, o advogado tem que usar. Questão do direito ao esquecimento. O STF já rechaçou, mas a desindexação não. Qual que é a diferença maior da Deep Web, que é uma camada da internet, para a Surface Web, que é essa que a gente usa? Na Deep Web não tem indexação, eu não tenho o DNS, que é o Domain Name System. Quando você digita lá apron.org ou .com.br, na realidade você está digitando o IP. Por quê? Tem um serviço na indexação da Surface Web que converte o seu nome para o IP. Na Deep Web não tem isso. Não tem sistema de busca igual que a gente tem, porque não tem indexação. A indexação pode. A desindexação pode. A questão do esquecimento, não. A gente tem aí uma discussão interessante do ChatGPT, que eu acho que, não sei se o Neto vai falar isso amanhã, em ação de investigação judicial eleitoral. A gente teve alguns casos aí, inclusive de informações falsas trazidas pelo ChatGPT. Pode passar que isso é matéria de eleitoral, o Neto vai brigar comigo. Só vou falar mais uma de eleitoral, Neto, que é o caso do Twitter, né, da imunidade dos vereadores. Vamos supor que o nosso presidente aqui faça uma crítica à prefeita colocando, ainda bem que ela foi embora, né, uma crítica lá no Twitter dele, hoje é o X, né? Qual que é o problema disso? O modelo anterior de paradigma deixou de funcionar, Neto. Você que é especialista. O tema 469 falava o quê? A imunidade do vereador é na circunscrição do território. Só que quando eu coloco no Twitter, acabou, meu amigo. É nacional, mundial, interplanetário. Quem sabe tem outras vidas, né? Lá em Júpiter, o cara está lá acessado na internet, lá está vendo. E aí, meu amigo, qual que é o critério? Esse troço de imunidade parlamentar é, antiquíssimo, né? As teorias principais, se eu não me lembro, o Neto me corrige. William Blackstone, discutiu o Bill of Rights lá em 1689, trazendo essa teoria da imunidade por palavras e votos. Depois o Stuart Mill deu uma melhorada nela, dizendo o seguinte: não, beleza, tem que ter, mas tem que ter pertinência temática. E aí eu comecei a discutir, nesse agravo aí, se eu tenho que considerar a pertinência temática ou se eu tenho que ter a noção espacial. Foi para a internet, deixou de ser na circunscrição do município, não tem imunidade. O que o Supremo decidiu nisso aí? Adotou a teoria do Stuart Mill e falou o seguinte: a gente tem que ver a questão da pertinência temática. E tem que ver, eu anotei aqui para eu não esquecer, né, porque eu sabia que eu ia esquecer, que foi uma expressão muito feliz utilizada pelo relator, que ele chamou aqui de nexo de implicação recíproca mais finalidade. Então, hoje, a teoria que predomina no Supremo não é o critério espacial, quando for pela internet. Esse espelhamento eu já falei para vocês, pode passar, que é da norma ISO 9000. Olha aí, o que ela fala. Mídia, dado, informação, isolar, coletar evidência, garantir integridade, identificar equipamento, embalar evidência, etiquetar evidência, cadeia de custódia, identificar, extrair, filtrar. Hoje eu tenho mecanismo para isso, tem software para isso, pode passar. Isso aí, a questão da preservação de dados, é uma prova muito interessante, que é o congelamento de dados, para você conseguir fazer uma investigação e furar aquele prazo que o Marco Civil tem. Em alguns casos você vai precisar disso. Hoje o Supremo entende que tem que ter autorização judicial.
se não for dado cadastral. Porque tinha muito promotor que fazia pedido extrajudicial, as operadoras concediam e o cara buscava foto, mensagem e tudo, e não era só dados cadastrais. Isso tem que ter reserva de jurisdição. Pode passar? Esse aí é um caso que a gente julgou de infiltração virtual. Se a prova era válida ou se era crime impossível. E eu prometo que agora eu acabo. Nós julgamos lá no TRF6 um caso em que a Polícia Federal de Minas Gerais criou um fórum de pornografia infantil com autorização judicial na Deep Web. Só que qual que foi a sacada do policial que criou o fórum? Ele criou um link que tinha que ter um registro para você participar do fórum. A hora que você clicava nele, ele te direcionava para a Surface Web. E aí eu conseguia fazer rastreamento de IP. Aí eu consegui a autorização judicial para ir na casa dos caras, porque rastrearam de onde que eles estavam acessando. Chegou lá, pegou milhares de arquivos, com todos eles. Resultado, é crime impossível ou não? A defesa estava alegando que isso era flagrante preparado. Né? Eu fui revisor desse caso e votei para dizer que poderia ter sido feito em virtude da possibilidade de infiltração virtual prevista na lei, no ECA. É uma das poucas possibilidades no Brasil que tem. É o ECA, a violação de dados, tem também a possibilidade na organização criminosa. Pode passar aí, vou acabar aqui. Pode passar, isso aí eu já falei, pode passar. Cyberterrorismo também é outra coisa que a gente tem que preocupar muito, a gente está vendo isso agora, né? E eu escrevi um artigo, que saiu na CNN, sobre aquela bomba de Brasília. Qual que é a pegadinha? Cuidado, que motivação política não gera crime de terrorismo. Não tem no tipo. Quando foi criada essa lei, os movimentos sociais pressionaram muito para eles não serem criminalizados. Então, não tem. Tem lá discriminação, xenofobia, preconceito, raça, cor, etnia e religião. Não tem política. Então, aquele caso lá é crime de explosão, tentativa de explosão. Não é, porque a imprensa falou que era terrorismo. Pode ir. Pode passar, pode passar. Quem quiser aprofundar esse tema aí, eu vou fazer um merchan aqui também, né? Tem o meu curso lá no Hotmart, que é mais extenso, e tem o livro aí, pode passar também, Curso Penal de Direito Informático. E cuidado, educação digital, o virtual esbarra no real, invista em segurança, troque senhas e lembre-se da vitimologia. O que é isso? A contribuição da vítima na ocorrência desses crimes. Normalmente você contribui para ser vítima dele. Ou não tendo cibersegurança, ou não tendo defesa cibernética, ou clicando em links maliciosos, ou não pesquisando fontes do que você acessa. Mulheres, cuidado. Câmera de notebook não deixa aberto. Compra aquele negocinho, prega lá e fecha. Coisa mais fácil que tem é você invadir uma câmera de notebook. Aí sabe o que o cara faz? Seu notebook está aberto, você está trocando de roupa no seu quarto, ele tira uma foto sua, remota, e depois ele vai te extorquir, para não colocar essa foto sua na internet. Algumas coisas básicas que você pode evitar problema. Por quê? Outra coisa, cuidado com as fotos que vocês postam. Você não leu. Mas toda foto que você põe no seu perfil, você dá ela para o domínio público. Aí, vou falar de mulher, mas vocês não me acham preconceituoso, não, porque normalmente acontece isso com mulher. Vou dar um exemplo de homem para vocês não falarem. O cara fica o ano inteiro esperando para ir na praia, compra aquela sunguinha transada branca, né? Feliz, o cara fortinho, patolinha. Aí ele vai e tira aquela foto na praia, assim, pá, sunga branca, né? Tal, e puf, põe no perfil. Você deu sua foto de sunga, você é um advogado, um juiz, ou o que seja, para o domínio público. Você doou essa foto. Você assinou um contrato, só que você não leu. Então, por que eu estou falando isso? Qualquer RH, qualquer pessoa que vai fazer hoje uma contratação, ele vai olhar suas redes sociais. Aí a primeira foto que ele abre está assim, enfim, férias, odeio trabalhar. A outra assim, meu chefe é um chato, né? Aquelas coisas. Ou então só foto na praia. Né? O cara vai falar assim, pô, vou contratar esse advogado, só tem foto dela de biquíni. 300 fotos de biquíni. Então, cuidado. Para terminar, eu vou
ler um texto que eu escrevi um dia, foi aqui em Juiz de Fora. Esse livro aqui eu vou deixar para o Rodrigo sortear, que é o meu último livro, Centelhas Poéticas. Eu estava aqui em Juiz de Fora, um pouco tempo atrás. Fui correr lá na Federal. Eu sou daqui, hoje eu senti isso de novo. Eu vim naquele caminho ali, ô Marcinho, no aeroporto, lembrando dos meus joguinhos ali em Coronel Pacheco, naquele campo. Aquelas festinhas que tinha ali perto da Unipac, né? A gente alugava uns sítios lá, fazia umas festas boas lá. E eu só... E minha avó também, que era minha paixão, toda vez que eu venho aqui, me dá uma saudade e um aperto no coração, porque ela está presente muito aqui nessa cidade. E aí é o que a gente chama de nostalgia, né? E o dia que eu fui correr na Federal, pouco tempo atrás, eu cheguei lá, comecei a olhar aquela Federal, me deu uma saudade. E eu escrevi esse texto. Labirinto da nostalgia, melancolia ou ironia? Lavagem da alma, olhar de prospecção ou projeção? Retroaspecto e novidade ou retrospecto? Regressar ou renovar? Ideia do que foi ou realidade do que vem? Pensamento dos sentidos, lembrança do sentir ou viagem no porvir? Saudade autêntica ou opacidade da memória? A prisão eternamente saborosa. Nascer, renascer ou permanecer? É o escárnio da maturidade. O museu de grandes novidades? Quem te inventou, a loucura ou a genialidade? A resposta está no sentimento de cada instante que ao nascer, para a eterna novidade do universo, nostálgico ou não. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço.